Olá, eu sou o DJ Dolores e esta é mais uma viagem ao centro do Mangue. Eu estou aqui com meu amigo Renato L. Do que vamos tratar hoje, velho L? Salve, Dolores! Negócio seguinte, hoje a gente vai tratar das ligações do Mangue Beat com o cinema, falando de modo mais amplo, o audiovisual. Sim, essa ligação é muito forte e é desde o comecinho, né? Porque eu mesmo comecei a trabalhar com música por causa do audiovisual, né? E comecei a fazer trilha para filme de Adelina, de Marcelo Gomes, de Hilton Lacerda. Isso lá quando eu nem imaginava que me tornaria Clipes também, né? Dolores. Hã? Clipes também. Clipes. Mas, de fato, a conexão música e cinema foi muito presente naquele momento. Eu acho que fortalece também essa ideia da gente chamar de cena, né? Porque significa que é uma coisa que está acontecendo na cidade, que está envolvendo muita gente, e mais especificamente naquele momento, muita gente jovem, muita gente talentosa, que coincidentemente estava vivendo no mesmo lugar e tinha muita disposição para executar as suas ideias. Isso. E uma geração de cineastas, uma safra de cineastas que tinha uma relação com a música também muito forte, né, na própria vida pessoal. Acho que trouxe essa relação para as suas filmografias. Então, o programa de hoje tem 3 convidados: o Kleber Mendonça Filho, Renata Pinheiro e Hilton Lacerda. São 3 cineastas, 3 realizadores daqui de Pernambuco, com bastante destaque e visibilidade até mesmo fora do país. A gente começou perguntando qual a importância da música no trabalho deles. A escolha de música em um filme, para mim, ela é complexa, porque não necessariamente uma música que eu amo vai estar num filme meu, porque uma música que eu talvez ame traz uma série de outras coisas que fazem parte do universo dessa música e dessa banda. Às vezes a música tem uma relação muito forte com a forma como você se relaciona com a cultura e com a memória. E, no caso do cinema, é muito importante que ela soe bem, né? Uma grande música, ela também é um grande som, né? Então, você imaginar aquilo mixado corretamente num filme, a maneira como entra e a forma como... Isso é outra coisa. Como interage com a imagem que você já tinha criado, isso para mim é muito importante, né? A relação da música com o meu cinema, ela é intrínseca, assim. O que eu faço, ele tem uma relação direta com a música, né? Vamos ver só assim a trajetória, tipo, no primeiro curta-metragem para cinema, porque, enfim, eu tinha feito já várias videoartes, mas o primeiro curta que se chama Super Barroco, o personagem, ele dubla cantoras de rádio antigas, né? Isso é o grande mote do filme. A música é tão forte que ela entra, além de uma trilha, ela está realmente ligada à narrativa mesmo, né? Da história que estou contando. E Amor Plástico Barulho, o primeiro longa também, quer dizer, é música, mas é música e atitude, música e comportamento. Quer dizer, a história se passa numa cena, né? Emergente e decadente, que, enfim, aqui em Recife tudo que sobe desce ao mesmo tempo, da música brega. A música no cinema, e quando eu falo música, eu estou evocando desde algum tema ou trilha que está sendo usada, assim, para mim ela tem um papel tão fundamental dentro das narrativas, sabe, que para mim meio se perde. E às vezes eu fico pensando se é o poder de abstração da própria música que ela tem, sabe, mesmo quando ela tem letra, como ela se coloca, né, ela como trilha. Mas exemplo bem claro, assim, é como eu gosto de que a música, ela desenha um pouco a narrativa do filme, né? Para mim, assim, o que a gente está ouvindo do filme faz meio parte, às vezes, de um processo de roteirização. Em alguns casos isso é mais específico, em outros casos é mais anuançado, menos óbvio, sabe? O Tatuagem era o musical, no sentido da música e do movimento dos corpos fazerem parte da narrativa, né? Se você pega a colocação da música dentro da narrativa, você vai entender que em determinado momento ela está jogando você para frente de um acontecimento e às vezes ela está te remetendo a uma recordação.
E às vezes a função dela é ser meio presente, assim, no momento, né? Querendo falar alguma coisa que ela não vai ficar tão óbvia de quando você está botando com palavras ou alguma coisa parecida. A ligação da música com o cinema faz parte da origem, né, do cinema, porque mesmo quando eles eram mudos, eles eram acompanhados de partitura, que davam ritmo, que davam o clima da narrativa, tal. E é sensacional quando essa simbiose acontece diante dos nossos olhos, com pessoas que são pessoas que a gente conhece, que estão contando histórias muito familiares, né, a nossa, como é o caso de Kleber, que tem dois filmes bastante urbanos que se passam no Recife, e o Bacurau, que se apropria desse tema Nordeste, cangaço, um tema tão caro que foi razão de um dos filmes mais importantes daqui de Pernambuco, que marca a retomada do cinema brasileiro, que foi o Baile Perfumado. Uma vez eu fiz uma entrevista com Lírio Ferreira, né, que é um dos co-diretores do Baile, e ele contando que parte da trilha sonora ficou pronta mesmo antes do roteiro estar finalizado, e de como a trilha influenciou no desenvolvimento posterior do roteiro e na própria cor do filme, no ritmo do filme. E eu acho que é um exemplo bacana da gente trazer aqui para mostrar o poder da música nessa relação com o audiovisual, né? Você tem um canyon, sabe, filmado daquele jeito, você depois tem no final o Raso da Catarina, com o Lampião simbolicamente representado, e os tambores explodindo daquele jeito, assim, é muito impressionante, assim, você desloca essas possibilidades de local, então isso é uma coisa muito nova, tipo assim, vamos deslocar o conceito desse cinema de gênero e levar para o universo pop. Esse universo pop estava bem na beira do mar. No roteiro do Bacurau, a abertura do filme, que sempre foi com aquela imagem americana das estrelas que te remete a Star Wars e todos os filmes de ficção científica de Hollywood, né? Teria uma composição do John Carpenter muito forte, muito de sintetizador. Mas logo na montagem a gente viu que não funcionava, porque era uma imagem americana com um som associado à cultura dos Estados Unidos, então era redundante. Mas quando eu trouxe para a montagem e mostrei para o Juliano e Edu Não Identificado, cantada por Gal Costa, aí teve uma tensão muito interessante, né? E aí essa tensão, aliada à letra da música, à produção sonora da música, como aquela música soa, e juntando com aquela imagem que faz parte dessa outra cultura que para a gente é muito estrangeira, né, o cinema hollywoodiano, nos pareceu algo muito forte. Então, acho que a música, ela não é só o fato de você gostar da música. Eu acho que gostar conta bastante, mas eu acho que você também tem que pensar muito o que a música traz para você, né? E eu acho que eu acho que você termina também sendo um pouco um DJ, quando você surpreende as pessoas com algo que talvez as pessoas não estivessem esperando naquele momento. Eu acho que o Mangue Beat teve uma influência sobre aqueles realizadores parecida, é uma coisa que esses fenômenos pop bem-sucedidos, e aí eu lembro do punk, por exemplo, tem essa capacidade de fazer o cara, antes de tudo, se sentir incentivado em fazer música, em bancar a sua própria escolha criativa, em permanecer no seu local de origem e não migrar para um centro maior. Eu acho que o Mangue Beat teve esse impacto, que é um impacto que qualquer fenômeno pop bem-sucedido gera no seu entorno, né? Sim, e essa extraordinária coincidência de estar todo mundo no mesmo lugar, no mesmo momento, né? Essa conexão da geografia e do tempo. Era mais ou menos uma turma, quando todo mundo se conhecia, né? E o Tom, por exemplo, que seria o roteirista do Baile Perfumado, já era meu parceiro. A gente já tinha feito alguns vídeos, feito alguns videoclipes, a gente posteriormente trabalhou na capa da Lama o Caos, da Nação Zumbi. Então,
era realmente uma coisa meio, né, de uma turma de gente que tinha uma conexão dessas que você não consegue inventar. Taxi Hotel, as ordens. Bom dia, dona Anitta, lá no alto do céu. Bom dia, senhor Gemiro, dona Inácia. Bom dia, toda a galera aí do alto. E quando chega os anos 90, assim, por causa de algumas pontes que são feitas, esses mundos terminam se encontrando de alguma forma. Assim, não é que você patrocinou esse encontro, mas o fato de você ser uma peça que estava ali naquele mecanismo, teve uma aproximação com Paulo Caldas, a formação de uma produtora como a X Filmes, que abria as portas para se fazer clipes. E aí eu comecei também a entender, muito jovem, que para fazer cinema você não precisa estar em Hollywood, né? E para fazer música você não precisa estar em, sei lá, Memphis. Você faz onde você pode. E é por isso que existe um Almodóvar trabalhando em Madrid, tem, sei lá, Mike Lee na Inglaterra, e claro, os brasileiros que fizeram Glauber Rocha. Então todo mundo faz o que pode aonde vive, né? E aí acontece o Mangue, né? Muito legal eu estar presente ali nessa cena tão foda que foi Fértil, de um lugar onde não havia muita esperança, havia só aquela pulsão assim de fazer arte e tal. E Chico otimista, achando que ia fazer uma coisa que era para o mundo, e eu, assim, particularmente, nunca acreditava muito, não. Porque não era uma coisa comum, né? O que a gente fazia aqui ficava por aqui mesmo. Hoje, quando a gente está falando de cinema feito em Pernambuco, parece muito simples, mas, assim, naquele momento, assim, pensar em cinema era uma coisa completamente estranha, assim, não existia cinema nem no Brasil, imagina cinema feito aqui em Pernambuco, o descrédito era imenso. E esse aí é mudo? Não, ele fala. Fala aí, pô. Você fala, senhor. E esse olho sério? Tá certo com segurança, é isso? Se brincar, eu enxergo melhor do que o senhor. Gostei do cara. Historicamente, eu também tinha consciência de que eu estava tendo a sorte de ser jovem e estar vendo aquilo acontecer na minha frente, né? Muito embora eu não fosse músico, não tivesse nenhuma inclinação para o lado da música, ou trabalhar com DJing, ou trabalhar com produção de música, mas eu estava como um observador, um pretenso trabalhador do cinema, um realizador, um roteirista, mas tudo aquilo era muito estimulante para mim, né? Porque quando eu ouvia aquelas letras, elas eram absolutamente incríveis e despretensiosas, elas não queriam ser poesia, elas só eram uma porrada muito bem feita, muito bem dada, sem nenhuma pretensão, sabe? Quando o cara fala de pedreiros suicidas, eu já tinha pensado nisso, eu nunca escrevi isso, nunca filmei isso, mas quando eu vi aqueles caras, tipo, eu não devia estar com um cinto de segurança, não, o cara tá pendurado lá no 15º andar, aí vem Chico e diz, pedreiro suicida, caralho, é exatamente isso, é um pedreiro suicida. Claro que aquilo me impactou, eu acho que muito do que aconteceu naquela época, e eu não quero também só ficar na figura de Chico e da Nação Zumbi, mas eu acho que quando isso acontece, começa a gerar uma energia que junta todo mundo. É claro que eu lembro do Mestre Ambrósio, é claro que eu lembro do Mundo Livre e de Fred, eu lembro de muita coisa, né? Então aquela energia, ela começou a trazer muita coisa boa, né? E eu acho que as coisas que eu fiz depois, e aos poucos, todas elas foram impactadas, ou pelo menos elas me mostraram, você também pode fazer. Assim como na música, o cinema pernambucano daquela época, ele toma alguns temas, digamos, tradicionais, antigos, mas não de um jeito como se fazia no passado, né? Porque acho que tinha uma coisa muito desse cinema regional, de você retratar o cangaço ou o Nordeste seco e tal. Quando o baile pega esse tema do cangaço, ele
realiza aquilo de um jeito totalmente novo, assim. Ele moderniza, ele traz uma nova visão para essa temática, assim como, por exemplo, o maracatu ganha um novo contorno sobre a mão de Science, ou esse samba urbano ganha uma qualidade mais pop, mais roqueiro, sob a batuta do Mestre 04, e essas características, de fato, unem a gente. Numa época que era muito, muito difícil produzir qualquer coisa, porque a gente não tinha computador para gravar música, as câmeras de cinema eram câmeras realmente com película, um negócio que dava um trabalho danado, você não tinha um preview, ou seja, você não sabia direito o que você estava filmando, o cara tem que ter o olho, tem que ter uma ciência danada, tal. Então imagina essa galera fazer coisas tão inovadoras com tão poucos recursos, assim. Pois é, eu acho que tem um outro paralelo, né, que era essa precariedade, uma certa ausência de você tendo que praticamente criar do nada uma cadeia produtiva. E acho que por isso ajudava bastante a ter essa simbiose entre música e cinema também, né? Assim, criativos de alguns cineastas, assim. Os filmes eram ensaios, né? E basicamente todo mundo que fez cinema dirigiu algum clipe, estava ligado a alguma banda e fazia isso. Muitas vezes não era nem como uma coisa de trabalho, mas era realmente para exercitar várias ideias, né? Vamos logo, quem sabe tocar uma coisa bonita? É o senhor músico? Ah, pois a vez que a gente está muito necessitado de ouvir uma moda. Eu acho bacana que a gente está falando muito da ligação do que, como esse espaço da música estimulava a criação, a criatividade dos cineastas, mas é bom a gente lembrar também, você sabe disso, você é um trilheiro muito competente, a trilha sonora também abre um espaço para o músico trabalhar fora de determinados parâmetros da indústria, né? Pode fugir do formato canção, experimentar com texturas, é uma relação criativa de mão dupla. Quem fala muito do Baile Perfumado, que é uma referência bastante forte, mas dos curtas que foram feitos antes, principalmente o Maracatu Maracatus e o Cachaça Maracatu Maracatus de Marcelo Gomes, o Cachaça da Adelina Pontual, que já estava usando músicas ali, músicas de Chico Sainz e Nação Zumbi, já era Nação Zumbi, né, já tinha se tornado Nação Zumbi na época do filme, e do Mundo Livre S.A., no Cachaça, as músicas estavam lá, então já começava uma aproximação bastante interessante, assim, que eu acho que foi vital, assim. Tem uma amiga que diz assim, que os filmes pernambucanos podem ser horríveis, mas as trilhas são sempre maravilhosas, assim, como a música é usada de alguma forma. O Baile Perfumado ele começou a ser pensado, ser escrito, essa aproximação entre músicas estava muito inicial, mas tinha uma vontade muito, muito clara de rever, sabe, o cinema de gênero, principalmente o cinema de cangaço, assim. É uma coisa que fica clara, é uma coisa que as pessoas reclamavam muito, até hoje reclamam, que o Brasil só sabia fazer filmes sobre cangaço e sobre pobre. Eu achava engraçado que os caras não entendem, porque realmente eu não acho que faz muito filme de cangaço, não. Fizeram pouquíssimos filmes de cangaço. Para um gênero que é tão caro para uma cultura, não acho que tem muitos, não. Talvez a forma de ver esses filmes fosse muito parecidas, e mesmo assim eu nem acho que era isso. Tem até porno chanchada de cangaço, então era muito longo o espectro que tinha disso. Mas, ao mesmo tempo, de que forma você levava um novo conceito quando você revisita um gênero, o que é que você leva de novo para as pessoas que estão vendo esse gênero ser, de alguma forma, não apenas respaldado por um valor que já existia, mas ele sendo, na verdade, elevado a uma potência que você não acreditava que ele podia atingir. Sabe, nessa questão, assim, talvez o pensamento do baile se aproxima um pouco dessa estética de tentativa pop de você reler, de você se apossar do que é regional, do que é cultural, do que é próprio, e dar ele tipo lastros muito maiores. Né, assim, o Baile Perfumado ele não se conforma muito dentro do que ele se propõe, ele quer mais. Assim, ele é um filme muito pretensioso nesse sentido.
Amarelo é a cor das mesas, dos bancos, dos tamboretes, dos cabos das peixeiras, da enxada e da estrovenga. No Amarelo Manga, é uma cidade extremamente urbana, sabe assim, ela está falando de personagens periféricos que estão fora do núcleo, mas na verdade toda a história está acontecendo no coração da cidade, no centro da cidade. Né, essa cidade meio abandonada, esquecida, que não é muito diferente da Recife de hoje e que não era muito diferente daquela Recife dos anos 70 ou 60, assim. Então uma configuração que é meio a cara de uma cidade, assim. E aqui eu acho que o próprio olhar da música, a própria composição que é feita por Amarelo Manga, ela já tem uma coisa mais específica, assim, mais direta, assim, porque é mais orgânico e as coisas funcionam mais, assim, estão pensadas mais nesse sentido. A gente está falando também de dois momentos muito próximos, mas muito diferentes tecnologicamente. O Amarelo Manga, que é ser filmado em CinemaScope, que é isso, eu acho, das coisas mais engraçadas. Aí sim, a gente, se no baile a gente trazia uma forma de fazer filme e mostrar que essa forma de fazer filme, pensar e produzir, era super importante, e aquilo que você estava vendo tinha um impacto muito grande, no Amarelo Manga, naquele momento, era a primeira vez que a gente via a cidade do Recife dentro do enquadramento que você só estava acostumado a ver em filmes, grandes produções americanas ou europeias, brasileiras, mas não em filmes do tamanho dos filmes que a gente fazia naquele momento. Em 2002 ou 2003, eu estava no Festival do Rio e foi a primeira vez que eu vi o Recife em CinemaScope, e foi o Amarelo Manga, né? E eu vi no Rio. Então, para mim, foi muito impactante, porque não era pouca coisa. Eu nunca tinha visto o Recife em tela larga, né? E então a gente foi conquistando aos poucos uma imagem, né? Essa imagem ela foi sendo feita por a gente, né? CinemaScope é essa tela grandona. Quando a gente vê esses grandes filmes de Hollywood, eles geralmente são feitos em CinemaScope, então tem aquela coisa bonita, aquela imagem que lhe puxa para dentro, né? Você lembra desse momento? Lembro. Eu fiquei bem, posso até usar a palavra emocionado. Além do impacto de você ver a cidade em CinemaScope, cara, era o centro da cidade. Aquela região com os prédios detonados, com pessoas que a gente, né, encontrava na rua, agindo como pessoas comuns, assim, muito familiar à nossa realidade naquele momento. Nessa parte teve um toque muito forte da produção de arte de Renata Pinheiro. Ela como todo mundo naquele momento, tinha uma ambição artística, não era apenas uma coisa funcional. Renata, que inclusive trabalhou como cenógrafa em diversos shows também, né? Fez capa de disco para o Mundo Livre, acho que fez cenário de show e tal. Eu tinha feito, acho que coisa de um ano antes do Amarelo Manga, o Texas Hotel, né? Sim. E ali também foi, de fato, assim, uma primeira experiência em cinema que tinha equipe de fora e tal, que tem uma estrutura mais de hierarquia e tudo, assim, uma coisa mais, vamos dizer assim, profissional, né? Ali eu peguei uma experiência, fui entendendo, porque para mim, na verdade, cada ambiente daquele era uma grande instalação artística. Porque, tipo, eu fiz, até no Amarelo Manga mesmo, eu fiz, assim, quarto para o personagem Matheus Nastergalli, uma vez que não existia essa locação no roteiro, nada se passava nesse quarto. Não existia. E eu dizia, mas não é possível, o ator principal não vai ter o quarto dele, como é que ele vai entender o que é hotel se ele não tiver o quarto dele? Mas, Renata, não tem cena lá não, pra que fazer? Eu disse, não, mas vamos fazer. E, de fato, assim, foi pouco aproveitado, mas eu entendia tudo como uma vivência. Quando a gente ouve uma música, a gente quer também se identificar com ela, e no cinema é super importante quando a gente olha o filme, a gente entende sobre o que ele está falando, porque a gente vive dentro daquele filme, né? A gente se sente parte daquela história. Um outro cineasta, também nosso convidado, que eu acho que faz isso muito bem, é Kleber, porque, especialmente no Som ao Redor, ele filma um Recife bem menos bonito do que o feio bonito do Amarelo Manga, um Recife de classe média, ali de Setúbal, né? Gradeado, verticalizado,
mas também é uma maneira de captar a paisagem urbana feita com um toque de mestre. Agora, no lançamento de Bacurau, eu ouvi de novo, né, uma pessoa jornalista de São Paulo, que faz, não é a sua colocação, é de outra forma, né, a pessoa fala assim, pois é, o Recife, né, está sempre presente nos seus filmes, né, diz, eu sou do Recife, né, aí a pessoa fica, bom, que eu acho que é uma visão muito sudeste-cêntrica, né, mas para mim é natural, porque eu moro aqui, e não sei se eu morasse em Maceió, se eu faria filmes em Maceió, eu imagino que eu faria filmes em Maceió, mas para mim é natural, né? Você também, você trabalha no Recife, você vive aqui, é natural que você se inspire ou faça, ou pense em fazer coisas na cidade do Recife. E isso, aos poucos, vai criando uma identidade muito, muito interessante, né? Porque eu lembro que, sei lá, quando eu era criança, eu lembro que se uma professora me mandasse na escola desenhar um táxi, talvez a maior parte das crianças desenhasse um táxi do Rio de Janeiro, né? Ou um táxi de Nova York amarelo, porque a gente não se via, né? Hoje, eu admito, eu acho do caralho ver a quantidade de gente postando foto na frente do edifício Oceania, onde a gente fez Aquários. Eu acho incrível, porque eu lembro quando eu era um jovem cinéfilo e viajava, né, e sei lá, estava em Nova York, eita, foi aqui que fizeram aquela cena do filme do Brian De Palma. Precisamos avançar, aumentar os recursos, aprimorar as potencialidades, utilizar os nossos inimigos a nosso favor. As peças reviverão em novos corpos. Os kings. Renata Pinheiro foi longe em seu último filme, Carro Rei, porque ela fala de uma tecnologia de inteligência artificial misturando com sobrenatural. É um típico filme de gênero fantástico que está sendo bem sucedido, inclusive está rolando em festivais, está tendo grandes reviews da imprensa. E ela situa essa história em Caruaru. Imagine, você vê as ruas de Caruaru, você vê o Alto do Moura. Isso é de uma ousadia que, para mim, não é muito normal. A gente não está acostumado a ver. E eu acho que, de alguma forma, é muito fiel a uma certa filosofia, né, do Mangue Beat, de pegue a sua realidade e conte ela pra gente. Com certeza, nesse sentido, assim, dessa tecnologia, não é? Uma tecnologia num lugar onde, de fato, assim, não parece ser o cenário ideal para haver uma tecnologia como tipo, a antena fincada no mangue, né? E no nosso caso, assim, uma inteligência acima do normal, uma inteligência, não sei se eu posso dizer artificial, porque de fato é uma coisa sobrenatural, que o carro ele tem inteligência mesmo. E no mundo que é árido ali, né, do Agreste, de Caruaru, num subúrbio, assim, numa periferia que não tem tanta tecnologia, a não ser, tipo, mecânica, né? E nesse sentido, eu acho que sim. Eu acho que pensar o Mangue Beat de um ponto de vista da ficção científica é fantástico, assim, me dá uma visão muito abrangente, muito assertiva mesmo. Se fazer filme naquela época, ali no comecinho dos anos 90, final da década de 80, era basicamente um ato heróico. Eu acho que, com o passar dos tempos, houve políticas públicas que incentivaram bastante, né? Então, a gente chega nos anos 2000 com toda uma série de políticas que financiavam a criação regional. Então, as pessoas começaram a fazer filmes sobre sua cidade, o que aumenta consideravelmente um vocabulário pictórico, né? Então, a gente vê várias partes do Brasil, mas o Brasil descrito por quem mora naquele lugar, não é o Brasil descrito pela novela do Sudeste, pelo realizador do Sudeste, que vai filmar ali como estrangeiro no sertão, no interior. É o Brasil visto pelo próprio sertanejo,
pelo alagoano, pelo recifense, pelo cara do Mato Grosso e tal. Você tem também agora em Pernambuco uma produção muito, muito maior, claro, e também com uma variedade estilística, de olhar também bem diversa, né? Que, de certa forma, era também uma característica do Mangue Beat naquele momento, onde as bandas estavam juntas e separadas ao mesmo tempo, né? Tinham uma proximidade, mas tinham pegadas bem autorais, bem diversas. Então, o cinema de Kleber Mendonça é muito diferente do cinema de Cláudio Assis, que é muito diferente do cinema de, sei lá, Camilo, Cavalcante, e por aí vai, assim. Lá no interior de Minas Gerais, em Contagem, tem uma produtora chamada Filmes de Plástico. Eu nunca fui em Contagem, mas conheço várias das ruas por causa dos caras. E essa coisa super saudável de você botar um Brasil falando internamente com si tem sido sistematicamente desmontada nos últimos anos, o que é uma tristeza, porque empobrece completamente a gente, empobrece a gente como povo, empobrece o Brasil enquanto nação. O que os meninos fazem em Contagem o cinema colocou Contagem, para mim, para você, para muita gente, no mapa do Brasil. É claro que eu já tinha ouvido falar de Contagem, mas eu nunca tinha visto Contagem, eu nunca vi ninguém de Contagem. E, de repente, eu já vi uns 8 filmes todos que se passam em Contagem, né? Isso é exatamente o que está sendo interrompido agora politicamente no nosso país, né? O cinema brasileiro começou a aumentar o seu vocabulário. Todos nós fazemos parte desse vocabulário que foi aumentando. E aí, de repente, agora na Netflix entrou A Febre, que filmado em Manaus. Não é normal ver um filme que se passa em Manaus, com pessoas de Manaus, com a questão indígena em Manaus, na cidade grande. Isso é o aumento do vocabulário, né? Todos os filmes pernambucanos, você tem um filme como Carro Rei, você tem Aquários, Muro, Baixio das Bestas, tudo isso aumenta o vocabulário. Os meninos em Contagem aumentam o nosso vocabulário. E é exatamente isso que está sendo interrompido agora, né, da maneira mais escrota possível. Estamos encerrando mais uma viagem ao centro do Mangue. A gente está por aqui nesse canal do YouTube, também em podcast. É só procurar e ouvir os outros episódios. Eu me despeço aqui do meu amigo Renato L. Até a próxima. Dolores, até a próxima. Se cuide aí no seu estúdio na Rua da Aurora. Ficarei aqui na Ilha Grande, Candeias. Recomendando também para quem está nos assistindo, nos escutando, para escutar curtir os outros episódios dessa viagem ao centro do Mangue, onde a gente está revisitando temas específicos, temas muito caros à história e à trajetória do Mangue Beat. Tchau! Antes que eu me despeça, é bom lembrar que Viagem ao Centro do Mangue foi produzido graças à Lei Aldir Blanc. Obrigado, deputada Benedita da Silva, grande Benedita da Silva.